Eu sou Rosa Miranda. Eu começo meus estudos no cinema em 2004, num projeto social no Chapéu Mangueira, no Leme, na comunidade, né? É um projeto chamado Viajando na Telinha, que não existe mais. Tá para retomar, mas ainda não retomou. Eu fiz o básico e comecei o intermediário. Ao final do básico, eu fiz participei da minha primeira produção. Anterior a isso, eu trabalhei em locadora de filme. Eu sou velha. Então, eu sou da época de alugar e eu era aquela pessoa que atendia as pessoas e indicava filme para elas. Então, eu sempre consumi muito filme. E nessas locadoras que eu trabalhei, sempre tinha a parte de cult e que a proprietária obrigava a gente a levar os filmes cult, mesmo a gente querendo levar o cinemão, mas a gente era obrigado, não obrigado, mas assim, para que a gente pudesse ter uma maior variedade, maior repertório, né, para indicar para os clientes. Então, e aí ali eu comecei a ver filmes diferentes do que a maioria das outras pessoas estavam assistindo, filmes mais antigos, né? E gostei, eu comecei a gostar. Quando eu fui muito por acaso para o cinema, assim, nesse projeto, começar a participar dele. Eu não sabia nem que Chapéu Mangueira existia. Eu morava no Recreio. E aí eu comecei a fazer o curso, me apaixonei pela produção. Eu achei que eu ia gostar mais de roteiro. Eu gosto de roteiro, até faço. Mas a produção foi uma mosquinha, assim, que me pegou. E daí eu, por muito tempo, fiquei muito querendo fazer produção e fazendo produção. Consegui um estágio numa produtora de política, né, que basicamente fazia propaganda política e eleitoral. Daí depois eu saí de lá e desisti do cinema por muito tempo. Em 2008, eu volto ao cinema na Estácio. Eu ganhei uma bolsa para fazer cinema na Estácio. E ali eu fiz algumas produções de universidade, né? E ao final eu já estava pensando muito, por conta do projeto social que eu comecei a fazer, que eu tive aula no início, né, da minha educação no cinema. Eu fiquei pensando muito em como fazer com que se gerasse um público de cinema. Como que a gente consegue ter um público dentro do cinema brasileiro? Essa era a investigação que eu queria fazer e achava que o caminho era a educação. Acho ainda. Que se o cinema estivesse na escola, se as crianças, desde crianças, nós estivéssemos consumindo produtos brasileiros, né? E aí eu não tinha ninguém para me orientar na Estácio, porque ninguém estava pensando em cinema e educação na Estácio. É quando eu descubro a licenciatura em cinema na UF. Aí eu faço o último vestibular da UF em 2012 e entro na última vaga que tinha. E depois que entrou, né? É como se fosse a primeira, andar na mesma. E foi um curso que mudou muito a minha vida. Eu vivenciei a universidade em todos os seus. Tudo da universidade que tinha. Eu morei na universidade, né? Por 5 anos, durante quase toda a minha graduação. Eu fui moradora da moradia estudante da UF. E se não fosse ela, eu não conseguiria terminar, né, a faculdade e ter a repercussão dos meus filmes na universidade e para fora dela. Desculpa. A gente passa por tanta coisa, né? Aí parece que passa um filme assim. Ai, vamos lá. Na universidade, quando eu vou para moradia, eu crio um coletivo chamado Cabeça de Nega, que é a atual meu MEI, né? Que é a produtora.
E o Cabeça, ele era composto por 14 pessoas, né? Todas, a maioria, só uma que não era da moradia, mas todas eram moradores de diversos cursos. E ali a gente fez 7 produções e que foram para diversos festivais daqui. E o Privilégio, que foi a última produção que a gente lançou, né, com a formação original, vamos dizer assim, é que foi estrear em Portugal. Eu fui representando a todos. Festival de Avanca, com um artigo que eu escrevi do Privilégio. E aí eu produzi seis exibições do Privilégio, aproveitando que eu já ia para o festival. Eu fiz a produção em 6 lugares diferentes, um em Porto e 5 em Lisboa. Eu pude levar minha mãe também, ela ver meu trabalho, né? É legal quando a família participa, né? E vê o que a gente entende, o que a gente está fazendo. Eu ainda não tive a oportunidade de mostrar para meu pai, mas para minha mãe já. Eu espero que eu consiga fazê-lo entender mais ou menos o que eu faço. Acho que agora que eu vou gravar no Rio em setembro, eu acho que eu vou levar ele para um dia de gravação, para ele ver como é que é. E depois a gente fez o Privilégio, depois do Privilégio, quando eu retorno de Portugal, a gente está. Eu sou premiada com o Lua, que é um projeto anterior nosso, que a gente, que eu fui, a gente foi premiado de melhor filme documentário de um festival da UF. O Cabeça ele surge em 2014. Eu queria fazer um site, publicar meus artigos, algumas coisas que eu estava fazendo assim de vídeo bem curto, e comecei a chamar alguns amigos para participar, né, dessa construção, para que seja uma vitrine, esse site fosse uma vitrine dos trabalhos que essa galera estava produzindo, mesmo não sendo do cinema ou das artes, mas que estavam produzindo trabalhos artísticos, utilizando o audiovisual ou a escrita, né? Enfim. E aí a galera foi se juntando, assim. E aí em 2015 a gente tem o assassinato do Diego, que era bem próximo a nós, porque ele era morador da UFRJ, do alojamento da UFRJ. Ele foi assassinado dentro do campus, até hoje não tem resposta, só assassinato. E por a gente ter uma proximidade na luta, né, que a gente tinha a luta da moradia estudantil a nível nacional, a gente participava da SENS, que é a Secretaria de Casa de Estudante, Secretaria Nacional de Casa de Estudante. Então a gente tinha essa proximidade com o pessoal da UFRJ e com o Diego, que também era que compunha a secretaria naquela época. Isso fez a gente perceber, eu acho, me fez perceber, pelo menos, a fragilidade dos nossos corpos dentro da universidade, assim. Porque a moradia é a favela da universidade, né? Todas elas ficam à margem quando não está fora do campus, né? Todas elas são majoritariamente negra, LGBT e pobre, porque é pré-requisito para estar lá dentro, né? Então, ali, dentro daquele universo da moradia, a gente viu que precisava falar, a gente precisava mostrar que a gente estava ali, que a gente existia, né? E assim a gente faz a nossa arte. A gente começa a fazer produções, a primeira que a gente faz, que é a da Minha Pele, a gente faz em homenagem ao Diego. E ele vai para vários festivais, 2 internacionais, e aí a gente vê que, pô, a gente pode fazer mais, né? Daí, no 2016, a gente faz uma produção chamada Bicha Preta, que é quando um dos nossos é diagnosticado como soro positivo. E
Aí a gente fica muito preso à ideia de que ele vai morrer, né? E que a gente quer ter a lembrança dele viva, né? Ainda belo, né? Enfim. E aí a gente faz o Bicha Preta. E Calu tá viva hoje, com taxa viral zero. Ela transicionou. E que bom que a gente fez aquele filme. Que bom que a gente fez outras produções que mostraram também, falaram sobre esse tema, né? O tema LGBT sempre perpassa as nossas produções, assim como a negritude do Cabeça. Quando o Cabeça começa a se formar, né? Graças a Deus as pessoas precisam sair da universidade e começam a fazer outras coisas, seguir outras áreas. Eu foco na produção mesmo, transformo a Cabeça em produtora com CNPJ, né? Crio o MEI e tudo. E aí a gente. E aí é uma outra. E aí vem muito mais das minhas produções, efetivamente, do que do coletivo. Mas sempre eu penso sobre a negritude LGBTQIA+, do Brasil. Porque eu vejo muita coisa, consumo muita coisa desse universo e vejo poucas coisas serem representadas diferentes do que se espera desses corpos fora da tela, né? Então eu quero, quando eu apresento esses personagens, eu penso que a gente não pode, não é viver na ilusão, mas é que existem histórias desse público, dessas pessoas de Vitória, que elas estão plenas dentro da plenitude possível dentro desses corpos, né? Que não está na marginalidade, que não está na prostituição, que não está nas drogas, que não é abandonado pela família, né? Então eu quero contar essas histórias, porque as derrotas a gente já tem isso o tempo inteiro, né? E é esse o cinema que eu gosto de fazer e pretendo fazer. As produções do Cabeça, a gente faz um cinema de gambiarra. É o cinema dentro do possível, dentro do que a gente tem e do que os nossos amigos têm. As produções é zero custo real. Assim. Acho que o que tem de custo, no máximo, é o cigarro que a gente consome é, e comida. Assim. E às vezes nem isso. Não, não. Cada um vai. A gente tentava fazer dentro da moradia ou dentro da universidade. E os equipamentos? Equipamento a gente pedia emprestado para os amigos. Você não tem equipamento? Eu não tenho nenhum equipamento. Todos os equipamentos que a gente usou em filmes foram emprestados. Ah, eu tenho uma câmera, se vocês quiserem. Ah, quero. Aí tem como a gente pegar tal dia, devolver tal dia, com a bateria cheia, tudo bonitinho. Tudo bem. Aí emprestavam. O som a mesma coisa. Isso quando a gente não fazia com o celular. A gente fez muita coisa com o celular. O Bicha Barroca todo em celular. As músicas a gente pedia direto pro artista via rede social. A Lued liberou pro Lua uma música Corpo no Mundo, ela estava lançando. Eu falei com ela na rede social, ela liberou e hoje a gente tem contatos através disso. Isso é muito legal. O Não Recomendados também. Falei com o Caio Prado pela internet. A única que eu não consegui foi do Naná Vasconcelos, que eu não consegui a liberação e aí por isso eu não consigo, eu tenho que tirar o áudio para fazer. Eu tive que tirar o áudio dele. O Naná Vasconcelos? Do isso. Era um birimbau que eu coloquei numa. Mas teve uma objeção aí? Ah, porque quando eu coloquei no YouTube eles retiraram. É da BMG. Os direitos, como ele já é falecido, aí prejudica a minha situação. Não dá para ir direto nele e falar, e aí, vamos libera, né? Então a gente mudou o áudio para botar no Vimeo e não colocamos mais no YouTube. E aí, o filme que a gente tem mais. O Privilégios, a produção do Privilégios é bem interessante. Ele foi
realizado em 2016, durante as ocupações na universidade. Então a gente teve acesso a todos os melhores equipamentos da universidade e o estúdio. E a gente... Esse filme ele começa com um questionamento da minha mãe. A minha mãe pergunta qual é o problema da meritocracia para mim. Quando eu falo da meritocracia, que ela não é real, que é uma mentira dentro dessa sociedade desigual. E aí ela pergunta qual é o problema. E aí eu respondo a ela nesse filme. Porque eu pergunto para os meus amigos brancos o que é ser branco, basicamente. Como é que é ser branco dentro dessa sociedade? Porque sempre me perguntam como é que é ser uma mulher negra dentro dessa sociedade. E nunca perguntou como é ser um homem branco dentro dessa sociedade. O que você muda, né? Como é que a gente... Eu queria saber isso. Essa foi a investigação do privilégio. E quando ocupam, eu falei, bom, é isso. Fizemos alguns lambes, espalhamos a altura da Lara Vilela para chegar até o IACS, indicamos o caminho até o estúdio. E quem quisesse vir falar com a gente. E aí várias pessoas que moram a vida inteira ali ao lado, na comunidade, né, do... Ai, meu Deus, como é o nome dali? 94. A galera do 94 foi. Da Cantareira também. Algumas pessoas que na época estavam morando na Cantareira, né, em situação de rua. E daí eles falaram, nossa, eu moro há 30 anos aqui, nunca vim aqui. Só passo por aqui para estar em casa. E foi bem legal fazer essa experiência e mostrar a universidade para eles, né? Mesmo que eles achem que nunca vão poder sentar no banco da universidade, né? Mas eles ocuparam aquele espaço também com a gente. E contaram suas histórias. A gente botou uma... A gente fez... nessa produção também a gente comprou pão com mortadela e Coca-Cola. Foi... Assim, que a gente mais gastou foi isso mesmo. A gente fez 20 entrevistas em 2 dias. Aí, num dia, a gente conseguiu 10 entrevistas, 10 pessoas foram lá espontaneamente, liberaram as imagens. Porque a gente chegou nos lambes, né? Assim, Cabeça de Negro convida a falar sobre privilégios. Venha conversar conosco sobre privilégios. E a galera foi, sabe? Assim, foi muito... Eu não esperava que aquele povo ia, que as pessoas da ocupação que estavam ali iriam querer falar sobre isso. Foi uma surpresa agradável. Mas percebi que no primeiro dia das entrevistas a galera meio que falava aquilo que eles achavam que eu queria ouvir. Por eles me conhecerem na universidade, saberem que eu sou uma pessoa política, sempre me meti nessas coisas. Eles, quando eu perguntava, e aí, como é que é ser branco, né? Quando que você percebeu que tinha privilégios e tal, a pessoa ia muito terceirizando a branquitude, né? Mesmo sendo branca, as pessoas não se colocavam nesse local de branco, né? Porque os brancos você terceirizam. Eles quem, né? E aí eu ficava... Não era aquilo que eu esperava ter de resposta. Não era aquilo que eu queria como resposta. E aí a gente fez um experimento social, assim. A gente, no segundo dia de gravação, a gente trocava a equipe do set. Quando era uma pessoa preta que entrevistava. Quando era uma pessoa branca, era outra pessoa branca que entrevistava. E aí a gente consegue o resultado que a gente tem do privilégios. É quando as pessoas brancas começam a falar que elas entram para furtar coisa no mercado, quando as pessoas brancas começam a falar que percebem, porque eu acho que a identificação conta muito, né? De quem é que está fazendo as perguntas. E será que a Rosa não vai me julgar por eu estar fazendo aquilo, sabe? Então eu não ficava nem dentro do estúdio, na maioria das vezes. Eu ficava do lado de fora, ouvindo o que estava acontecendo lá dentro, mas não... E mandando mensagem pra galera, olha, pergunta isso, fala assim, vira a câmera pra lá, né? Eu ia dirigindo remotamente, antes da pandemia.
E foi bem legal, porque a gente conseguiu o que a gente queria, né? Foi muito bom esse filme. Foi muito bom. E eu queria que ele fosse incômodo, que ele causasse um incômodo. Porque eu acredito que o incômodo faz você mudar. O incômodo gera a mudança. Se tiver tudo tranquilo e tal, as pessoas não mudam. Aí o que eu fiz? Eu já tinha a experiência da minha pele. Eu peguei e mapeei os festivais de cinema negro do Brasil e comecei a ver as datas que eles pediam. Eu fiz um estudo de datas dos festivais de cinema negro do Brasil, que fazia quando que eles abriam a inscrição, quando que encerrava e quando que eles aconteciam. Fiz uma tabela. Eu uso essa tabela até hoje. Aí eu vi e a partir daí eu fazia uma estratégia de planejamento nesses festivais. Qual festival que ia cada um. Antes de eu fazer isso, eu mandei para todos os festivais. Abri a inscrição e mandava. Depois eu comecei a fazer esse mapeamento e os links, já deixava assim uma tabela com o nome do festival, a data da abertura e encerramento das inscrições e o link de inscrição. E se eu tinha feito ou não a inscrição naquele festival. Eu uso essa tabela até hoje para divulgar os filmes independentes, né? A série não, a série eu consegui editar com uma parceria com uma produtora em Brasília, eu consegui o FAC. Eu conheci essa mulher, a Liana, que é a minha produtora executiva, eu conheci num grupo de mulheres que, enfim, eu não posso falar muito, mas é um grupo de mulheres e ela falou, eu faço cinema. Eu falei, eu também trabalho com audiovisual, que bacana. Eu consegui um edital e quero um edital de desenvolvimento de roteiro de documentário, de uma série. Aí preciso de uma roteirista. Eu falei, posso dar uma olhada e tal? E aí comecei a trabalhar com ela nesse projeto de coordenação de roteiro, na real, né? Nem roteirista. Ela escreve e ela me manda e eu vou fazendo os apontamentos sobre aquele roteiro que poderia ou não melhorar, enfim. Então esse é o... E daí eu falei, olha, eu tenho um projeto que eu desde 2017 está no papel, gostaria muito de fazer. Aí ela, manda aí, vamos ver e tal. E aí ela falou, não, que é o lugar de fala. Aí ela falou, não, muito bom, é genial, vamos fazer. O FAC está aberto, encerra segunda-feira, isso era uma quinta. Daí a gente fechou o orçamento, arrumou o orçamento e conseguimos segundo lugar no FAC, esse projeto. Uma boa pontuação, né? E a gente está realizando. São 10 episódios, são 10 estátuas. A gente vai falar sobre estátuas de representação feminina no Brasil. Então, vão ser 2 por regiões, 2 estátuas por região. A gente já fez o Sul, agora a gente vai, na próxima perna, fazer Centro-Oeste e Sudeste. Depois a gente faz depois volta para o Rio um pouquinho, né? E vai Nordeste e depois Norte. E aí... Você está viajando bastante. Começamos agora, né? Mas a ideia é rodar o Brasil procurando essas estátuas com a equipe local feminina. É porque o que tem ali no seu canal é só o teaser. É o teaser. Esse teaser eu fiz quando eu fui a Aracaju no festival, a mostra de cinema, não é um festival, é uma mostra de cinema negro brasileiro de Aracaju. E aí eu vi essa estátua e me incomodou, comecei a falar com as pessoas ao redor sobre essa estátua. Aí gravei, pedi para um amigo que estava com a câmera lá para fazer algumas imagens, trouxe, montei e deu aquele monsterzinho ali. Pedi para Luciana Oliveira, que é uma produtora, diretora também lá de Aracaju, pedi para que ela me falasse um pouco sobre a estátua, o que ela quisesse sobre a estátua e tal. E daí ela mandou aquele áudio no WhatsApp e eu botei. Deu super certo, assim. Acho que isso ajudou, né, a vender o projeto.
Eu fui para 2 pitching com esse Monster, assim, esse demos em data série, mas mesmo assim não evoluiu, né, a conversa. Então agora tá rolando. Aí quando acabar eu vou estar no projeto outro que é desde 2016 que eu tenho escrito, que é o Deus Te Abençoe, que é uma ficção. Vai ser a minha segunda ficção que eu vou fazer. Ficção longa? Não, curta. Mas estou escrevendo longa. Tá escrevendo? Tô. Eu me comprometo a escrever 3 sequências por dia, para ver se eu consigo escrever, né? Finalizar essa ideia que veio na minha cabeça. É um musical. É louco, né? Musical no Brasil. Acho que foi só na chanchada que tinha, né? Mas eu quero fazer um musical com as músicas do Bob. Eu acredito que o Estado deva, de alguma forma, colaborar através de política pública. Para mim não tem outro. Porque é muito fácil falar o produtor que corra atrás de fazer o seu filme rodar, sabe? A gente vê vários editais para produção, mas para onde esses filmes vão? Né? Qual é a contrapartida social que esse filme que a gente tem, né? Dos realizadores desses filmes, né? Então, os realizadores independentes acabam ficando com uma responsabilidade de ter que fazer o filme e distribuir, e tu tem uma contrapartida social dentro do edital para fazer. Você tem que doar não sei quantos ingressos para as escolas e tal. Não sou contra, mas acho que, por exemplo, se a gente tivesse uma lei em que tivesse uma cota na tela para filmes independentes, dentro de cinemas de rua, porque de cinema assim, de shopping a gente não vai ter, né? Porque até tem uma lei, mas não é cumprida. Por exemplo, a lei do curta, que é uma lei da década de 70, da ditadura, que dizia que tinha que ter filme brasileiro sendo exibido, curta-metragem sendo exibido antes de qualquer produção internacional. Aí essa lei é distorcida e é utilizada aquela propaganda do Bradesco, a propaganda do banco, né, que patrocina que financia aquele cinema, né? E é brasileiro, é animação, né? Que está dizendo que como é que tem saída de emergência, não sei o que, mas não é isso que a lei fala, né? Mas está sendo empregada dessa maneira. Então, se a gente tivesse política pública, leis que fizesse que viabilizasse a distribuição dessas produções que não têm recurso, ou às vezes os que têm recurso dos editais deles, porque dentro dos editais não diz, não pode, tem edital que não pode ter a rúbrica de distribuição. E aí, você só faz o filme, né? Como é que tu distribui, né? Tem que ter uma empresa distribuidora para chegar no cinema. Então, como é que esse filme chega, né? Que eu acho? A gente tem aqui na cidade a Niterói Filmes. Não tem, né? Que é uma coisa que a gente vê assim que só serve para receber os editais, né? Os projetos dos editais. A gente não tem dentro da Niterói Filmes. A gente nem sabe qual é o que é a Niterói Filmes, né? E aí, de repente, a Niterói Filmes deveria abrigar a Film Commission da cidade, né? Deveria estar fazendo esse papel de distribuição. A gente tem o Cinearte UF, a gente tem o Reserva, que é parceria pública e privada, mas ali é parceria pública e privada, tem que ter. Por que ali não pode ser um espaço de distribuição de filmes feitos na cidade? Financiados com os editais da cidade, dos artistas da cidade? Por que só pode ter Homem-Aranha? Sabe? Então, assim, existe caminhos dentro da política pública que podem ser feitos, que eu acredito que sejam estratégias para solucionar e escoar essas produções que são diversas e que a maioria do público não tem acesso. Então, sem a participação do Estado, isso não vai Eu ser acho possível. muito difícil, porque, por exemplo, mesmo se indiretamente tem que ter, porque, por exemplo, os cineclubes, a maioria a manutenção é através de edital do Estado.
Então, indiretamente, né, é o Estado ali. Se não tivesse aquele edital de manutenção do cineclube, não ia ter como aquele cineclube estar exibindo aquele filme, né? Se o espaço não fosse cedido, um espaço público não fosse cedido para aquele cineclube acontecer ali, não ia, aquele filme não vai ser exibido, entende? Então, direto ou indiretamente, o Estado tem a sua responsabilidade sobre o... Porque responsabilizar o produtor é muito complicado. Para o cinema independente é muito complicado. Porque não tem como ser só a responsabilidade dele, sabe? Não dá. Você for ver os editais de curta, 50 mil. Tu faz o curta, mas tu distribui esse filme como? Tu vai fazer um contrato com uma distribuidora, não vai ser menos de 10 mil, 15 mil para ela distribuir. Para ela montar a estratégia que você quer. Para estar nos lugares que você quer que seu filme esteja. Então, assim, não dá para você fazer com o dinheiro do edital só todas as fases do filme. Você faz a produção, você faz a pré-produção, mas alguns até tu não chega nem a finalizar com o dinheiro do edital. Tu precisa de outro edital para finalizar, né? Imagina distribuir. Então, assim, não dá para, na minha opinião, né? Posso estar errado, mas eu acho que não dá para o Estado não se responsabilizar por isso, né? De forma nenhuma. A gente tem, eu tive sorte porque eu montei um circuito dentro da universidade. Eu vim da universidade. Agora, quem não tem acesso à universidade, tem vários coletivos dentro da favela ali do Palácio fazendo filme, né? E aí a galera não tem acesso à universidade. Aí eles exibem no Maquinho, eles exibem no projetam atrás das costas do Maquinho, entendeu? Então ali o Estado está ali. Quando cede o espaço para projetar, quando pega e bota a produção da galera da Cafuné na Laje lá dentro do Maquinho, a minha produção mesmo, eles chamaram para... Foi o Estado que chamou, porque foi o Maquinho que me entrou em contato. Então, assim, aqui em Niterói você considera que nesse ponto da distribuição é insuficiente? Por exemplo, você tem acesso ao Cinearte UF? Se você quiser passar o seu filme lá agora, você consegue? Não. Não. Eu consigo, se tiver num festival, eu consigo, porque eu vou mandar o filme para ser exibido. Mas eu não posso pegar e ir lá, oi, tem um filme, queria exibir aqui, porque já tem uma programação, né? E os outros como reserva, isso também seria difícil. Esquece. Não tem como, porque a gente não tem nem acesso a esses, assim, quem não... Eu tenho acesso ao Cinearte UF, não para botar só o meu filme lá, porque eu faço curta, assim. Se eu fizesse um longa, se eu tivesse um projeto tipo de uma mostra, um festival, eu acredito que eu conseguiria, a partir dos editais internos da UF, né? Eu acredito que eu conseguiria datas para fazer um evento lá e exibir filmes. Isso eu tenho consciência que eu posso conseguir. Mas, assim, no reserva, não. No Cinemark, muito menos. No Bem Market ali também não vai acontecer, entendeu? É por isso que eu acho que o Estado tem que estar no meio dessa negociação, entendeu? A Film Commission, a Niterói Filmes, entendeu? Ir lá e fazer essa interseção. Se tem essa lei, por que a Niterói Filmes não pega e fala, ó, aqui temos o catálogo dos filmes que foram exibidos, que foram realizados através digital. E nesses, ó, tem a lei do curta, vocês têm que, sabe, cumprir. E aqui temos um catálogo para vocês, ó, vocês vão pagar o licenciamento, porque é uma forma do produtor também conseguir gerar outras obras, né, através do licenciamento. Mas quem faz essa ligação, essa ponte, não pode ser o produtor. Não dá para ser. Não consegue. A maioria dos produtores independentes, como é que chega no dono do reserva para falar, olha, eu tenho um filme, vocês têm uma lei, vocês têm que botar aqui o curta que eu estou fazendo. Tá? Quem é que vai chegar e vai fazer isso? Para mim não existe cinema que não é político. Até o pornô é político.
os corpos que são selecionados para estar ali, que chegam um prazer, que é erótico, que não é, o que é considerado, né? O cinema molda padrões. É inegável a quantidade de filmes hollywoodianos feitos com atores negros, sobre histórias negras, né? E o quanto isso fortalece a luta negra aqui no Brasil. Isso é inegável. Você vê nos últimos tempos. Onde que você pensava, sei lá, nos anos 90 ter um Pantera Negra? Nos anos 80 ter a Mulher Rei? Anos 80, anos 90 a gente estava contando a história do último Moicano. E na verdade era um homem branco, né? A gente estava falando de dança, a gente estava fazendo dança com lobo, eles estavam lá contando a história do, do, de homens, né? Sempre homens guerreiros, fortes, tal, brancos. Hoje a gente vê um cinema mais diverso lá e isso se reflete aqui. O meu cinema ele é um cinema provocativo. Eu gosto de provocar as pessoas a refletirem. Eu não gosto de falar para elas o que elas têm que pensar. Eu gosto que elas assistam e reflitam sobre, que levem aquilo que está na tela para a sua vivência e questionem a sua vivência, sabe? Por que que o corpo de uma travesti não pode estar associado a um corpo belo, a um corpo livre, a um corpo feliz, né? Eu não gosto de criar estereótipos e nem sou uma pessoa que tem essa positividade tóxica, que a gente tem que pensar positivo o tempo inteiro, não. Mas acho que a gente tem que refletir. Por que eu tenho que mostrar só o jovem negro morto? Por que eu não posso mostrar esse jovem negro no primeiro dia de trabalho dele? No primeiro dia da universidade dele? Por que eu não posso mostrar essa trans chegando na universidade? Né? Por que eu não posso mostrar... Por que é tão difícil mostrar pessoas negras como casais felizes, sem ter a bebida ou algum vício que destrói esse casal, ou ele ser violento com ela, né? Que a gente, quando a gente mostra nossos corpos nessa situação, o que a gente está fazendo de diferente do que já foi feito? Por que a mulher negra tem que estar empregada? Não pode ser a dona da casa, sabe? Eu acredito que quando a gente mostra na ficção ou na tela, quando a gente mostra na tela aquilo que a gente vê na sociedade, mas não aceita daquela maneira, esse incômodo faz mudanças. As pessoas questionam. Por que eu não posso estar atrás de uma câmera boa, assim, tipo uma Blackmagic, tá ligado? Com um gimbal, com um butterfly, uma produção grande, tá ligado? Por que eu não posso estar atrás dessa produção? Por que eu tenho que ficar... Por que eu tô ali só guardando aquele equipamento, mas eu não posso manusear aquele equipamento? Entendeu? Por que eu posso montar aquele equipamento, mas eu não posso gritar ação? Eu gosto de questionar. Eu sou uma pessoa um pouco questionadora. Mas eu uso a minha arte para isso, assim. Eu gosto de usar a arte. Eu acho que a arte é um veículo potente para a transformação social, assim como a educação. Que sem os dois não dá pra gente... Eu acho que não dá pra gente evoluir, vamos dizer assim, sabe? Não sei se evolução é a palavra certa, mas assim, a gente fazer mudanças concretas, sabe? Será que a gente consegue eliminar o racismo? Não sei. Mas eu tô lutando para isso. E uso a minha arma, a câmera, o som, a edição, né? O Zózimo falava que a câmera era uma arma, uma R15 apontada. Então
eu uso essa arma para mudar, para trazer as mudanças que eu quero. Eu não sei se eu vou ver isso, mas eu quero ver. Assim como eu não vi quando eu entrei na UF, eu não vi nenhuma disciplina falando sobre cinema negro, mas eu saí e hoje eu vejo. Hoje os alunos da UF, os estudantes da UF de cinema sabem quem é Zósimo. E eu sei que eu ajudei a construir isso. Então eu posso não ter acesso ao resultado daquilo diretamente, mas para mim é vitória. Hoje ter na lista dos 100 filmes que você tem que assistir antes de entrar na universidade, Adélia Sampaio, Zósimo Bulbo, Joelzito, né? Isso para mim é vitória. E eu tenho certeza que a minha presença e a presença de outras pessoas, mesmo não negras, que estavam ali, colaboraram para hoje o departamento de cinema da UF ser diferente do que era em 2012, 2013, 2014, 2015, né? No tempo que eu fiquei lá. Sim, teve uma contribuição. Sim, com certeza. A gente, através desse que eu acho que eu fui a primeira pessoa que falou que a 10.639 existia e tinha que ser instituída, tinha que ser realizada, né? Implementada dentro da universidade, dentro do departamento. E aí começa-se a mudar as emendas. Isso para mim é muito importante. Porque hoje você vê Bell Hooks, Adélia Sampaio, Lélia Gonzalez, sendo lidas no departamento de cinema. Sendo pelos estudantes de cinema, sabe? Você vê diversos pensadores negros estão nas emendas das disciplinas. Quando eu entrei, não tinha. A maioria dessas referências eu que passei para os professores. Então, assim, é vitória. Eu tenho vitória através da arte. Eu não acho que seja possível haver mudança sem que você esteja engajado politicamente em uma causa. Sabe? Não tem como. E essa mudança também no campo da arte requer algum nível de organização dos produtores, né? De certa forma, sim. Porque a gente não vai... Por exemplo, o que eu fazia para produzir? O Lua. O Lua também não tive nenhum recurso financeiro. Mas eu tive apoios. Eu pedi apoio para comerciantes locais, pedi apoio para empresas de cosméticos para fazer as maquiagens, pedi apoio para uma empreendedora de bijuterias e joias, essas coisas. Pedi apoio para loja de roupa, pedi apoio para restaurantes e consegui. Eu consegui café da manhã com uma padaria, fruta com a frutália. E só assim, olha, um documento, né? E um homem branco. Um documento e um homem branco. Que ali ele entendeu que até então ele falava que ele era pardo. Ah, eu sou pardo. Eu ficava, tu não é envelope, né? Pra ser pardo, mas tudo bem. Daí, tipo, teve um dia, a gente tava produzindo Lua, que é a história de uma mulher trans, né? E aí é um documentário com ficção. Mistura um pouco. Mas era uma coisa mais sobre nomes de Eu virei para ele e falei relacionamentos. assim, eu vou produzir uma carta Na minha forma de me vestir. de apoio. Você vai no restaurante, pode falar? Não sei sobre todas Vai as no experiências vestibular do que Chopp me levaram a e ser pede professor, para mas eles sei o que eles porquê de possam todos esses sentimentos disponibilizar muito fortes, a alimentação da sei de equipe. todos os significados que meu Nós corpo somos sempre uma carregou equipe por ser pequena, negro, são pelas seis, silhuetas são que 6 puderam ser pessoas, minhas, então pelo meu tranquilo, rosto, tá. pela forma que Aí eu ele, por gostava que de me você não vestir. vai? Você sabe o roteiro, você sabe as coisas, é muito mais fácil. Você sabe falar sobre o projeto, você vai vender fácil, não sei o que. Eu falei, porque eu Depois de sou refletir por preta, meses você não e tá conversar com entendendo, eles não amigos, vão me receber. Não vão, não sei o que. Tá. Falei, tá bom, vamos fazer assim. Eu peguei a minha pasta, a pasta que eu dei pra ele, e fui lá. E ele ficou do outro lado da rua.
Falei, queria falar com o gerente. O gerente não tá. Ele vem hoje? Acho que não. O gerente não vem hoje, horário nenhum, não. Que eu queria falar com ele sobre um projeto que eu tô querendo fazer. Mas ele não tá aqui, nem posso te ajudar. Tudo bem. Eu saí. Falei, o gerente não tá ele. Nem vai vir hoje? Nem vai vir hoje. Ele, poxa, que pena. Eu falei, você vai lá agora. Você vai ver como é que vai ser. Você vai falar a mesma coisa que eu, com a mesma pasta. Vai lá. Ele foi. Ele conseguiu o contato do gerente. Ele ligou pro gerente. Mas aí a gente não fechou com eles. Não tinha como fechar com eles, porque eles falaram que eles poderiam num determinado horário que prejudicaria a nossa ordem do dia, que a gente tinha organizado. Eles liberariam o almoço muito tarde pra galera também. E aí, tipo, não valia a pena pra gente estar com essa colaboração. E assim a gente fez. Aí a gente fez no arretado. O arretado liberou o almoço para a equipe e no último dia de gravação a gente fez, eles liberaram um jantar pra gente, para toda a equipe. Eles pediram o DVD, eles exibem às vezes no sistema de TV deles, o Lua. E foi uma parceria bem bacana. Mas foi o Homem Branco que conseguiu. A partir dali eu não entrava mais para falar para pedir apoio para nada, era só ele. Eu fazia as cartas, eu assinava bonitinho e entregava para ele. Aí ele conseguiu padaria, a frutalha, todos esses apoiadores do nosso. A Visafro fui eu, que eu já conhecia o trabalho, gosto das peças que ela produz, né? Aí fui eu. Mas os demais. E a Colóis também, que foi eu que fiz, porque foi por e-mail, né? Não precisava ir lá. Mas ele conseguiu o resto dos locais aqui, dos comerciantes locais, do apoio local, tudo foi ele. A gente se divide. São estratégias que a gente precisa fazer, né? Porque senão a gente não consegue. Como eu não. No Privilégios, ele não pôde ajudar tanto no apoio, eu acabei não tendo apoio para o café da manhã, para comida, né? Mas se ele pudesse naquele momento, ele com certeza ajudaria, porque ele estava escrevendo TCC, né? Aí não podia participar tanto. Eu também estava, mas eu estava ocupado, né? Outra coisa. Ele não podia parar para fazer. Mas foi legal. A gente conseguiu fazer, né? Isso que é bom. O cinema de gambiarra que a gente faz é esse cinema que é o que a gente tem. Não dá pra gente fazer uma explosão na ponte? Não dá, mas dá pra gente fazer uma maquete? Que a ponte explode? Dá. Então vamos ver quem é que pode dar o material, quem tem o material. Será que a gente consegue na UF? Será que a gente consegue aquele amigo? Será que a gente vai no lixo pegar caixinha para fazer? Enfim, a gente faz com o que a gente tem e se empenha muito, né, para fazer. E depois para exibir a gente usa essa estratégia de tabelar os festivais, que é para mim ver os que pagam, o que não paga, porque tem isso, né? Tem festival que tem que pagar. Aí é ruim pra gente, mas eu entendo o festival pagar, né? Cobrar pra. E geralmente esses que cobram dão um valor em dinheiro, né? Então isso é bom. Mas por outro lado, a gente acaba. É um gasto que às vezes não dá pra gente. Principalmente quando é em euro, dólar, né? Tem muito festival que é em euro e dólar. Aí quer dizer, não dá. Não dá pra gente participar. Mas os gratuitos, eu aconselho as pessoas a fazerem isso. A fazerem essa tabela, assim, pesquisar qual é o nicho do seu filme. Que tipo de festival você acha que o seu filme se encaixa, né? Fazer esses questionamentos. Eu penso muito nisso durante a produção. Que é para onde eu quero esse. Que festival que eu acho que tem chance de conseguir com esse produto, né? Com quem que eu posso
tem cineclube, eu quero fazer, não quero passar em festival, quero. Então, quais são os cineclubes? Mapeie os cineclubes da sua cidade, né? Conheça as pessoas que estão nele, né? À frente dele. É bom pra gente poder circular os nossos filmes. Porque às vezes a pessoa acha que o YouTube é a solução, né? A internet não significa nada para o cinema independente? Não, com certeza. Com certeza é importante. Mas assim, se você tá no cinema independente, querendo ter uma repercussão maior nos seus filmes, eu acredito que os festivais sejam o caminho. Porque até para quando você chegar na internet, você tenha uma visibilidade legal. Porque colocar na internet sem ter uma divulgação, né? É complicado. São baixíssimas visualizações. Mas quando você participa de um festival, principalmente festival online, já tem um público ali que vai assistir o teu filme. Eu acho que o filme é feito para ser visto, né? O filme não é feito para ficar pronto no computador. Então, assim, os festivais, eles dão visibilidade até tira da sua bolha, entendeu? Porque você coloca no teu YouTube, vai ter aquelas pessoas que vão assistir, que já seguem o seu trabalho e tudo. Mas eu acredito que para que mais pessoas assistam, é necessário se fazer uma estratégia melhor de distribuição através dos festivais, porque atrai um outro, tu consegue um outro público que tu não tem organicamente na tua rede, entendeu? Tem gente que paga, né, para conseguir dar coisa, que é bacana também. Mas o dinheiro que tu vai pagar ali, tu não pode pagar num pré-Oscar, por exemplo. Será que não vale a pena? Se tu for selecionado para um pré-Oscar, pô, é uma visibilidade da tua obra, do teu trabalho e daquilo que você quer falar. A tua mensagem está chegando, tá ligado? Tá chegando para outros lugares.